entrevista de hoje é com a enfermeira Liliane. Nós vamos falar sobre o dia a dia do trabalho dela, vamos falar sobre a luta que ela teve e ainda tem para que os governantes paguem o piso salarial da enfermagem, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas elas não recebem ainda como deveria receber. Isso da própria administração pública, Estado, município, ou o Estado do Ceará, outros estados e municípios como Fortaleza e tantos outros no estado do Ceará, que nós temos 184 municípios. Liliane, hoje vocês estão mais satisfeitas, mesmo sem o cumprimento do governo com relação ao pagamento do piso, mas já melhorou alguma coisa? A gente teve um grande avanço, mesmo diante das dificuldades que a gente vê na implementação do piso salarial. É um grande desafio nacional, a gente fica cobrando dia a dia, sobretudo do governo federal, esse repasse, e eles vão fazer, inclusive, uma assembleia itinerante em vários municípios do Brasil para que possa sancionar qualquer tipo de erro que está tendo essa falta de entendimento. Liliane, havia uma pendência ainda com relação a uma questão judicial lá no Supremo Tribunal Federal. Isso está superado? Foi superado, mas infelizmente não saiu da forma que nós gostaríamos. A enfermagem não tem condição de trabalhar 44 horas semanais. Então, a condição que eles colocaram para que o piso fosse efetivado, impuseram essa carga horária, uma carga horária muito extrapolante para o trabalhador da enfermagem, e também não colocaram o nosso piso como salário base, e sim como complemento salarial. Isso é muito ruim, porque não incide dentro das gratificações de vários servidores e trabalhadores. Explique melhor isso aí. Como é o piso? Se você já ganhasse, por exemplo, R$3.000, sim, e o município ou o estado só acrescentariam mais R$1.000 e poucos? O que acontece? E esse acréscimo não seria computado para efeitos de benefícios salariais outros? Sim, ele é colocado como complemento. Eu vou dar um exemplo para o enfermeiro, que é R$4.750. Então, se eu ganho R$4.500, o governo federal só envia para o município aquele complemento salarial, que é no valor de R$250, para fechar o valor daquele trabalhador. Mas ele não colocou como salário base. O valor vai ali do ladozinho do contra-cheque do trabalhador, dizendo que é um complemento salarial. Então, se eu tenho uma gratificação, se eu tenho insalubridade, outras dentro desse benefício, eu não consigo computar. Ou seja, o retorno não é tão grandioso como para quem tem isso como salário base, que é o correto. A senhora falou da carga horária, 44 horas, extrapolante. Extrapolante porque você não pode ter um outro emprego, ou extrapolante porque o dia a dia da enfermagem exige muito do profissional? O trabalhador da enfermagem, a saúde, no contexto geral, ela não para. 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia, nós somos à beira do leito do paciente. Nós estamos ali do lado deles a todo momento. Então, é uma sobrecarga muito grande de trabalho. Tem várias, existe de escala. Por exemplo, tem escala 12 por 36, 30 horas, 40. Para você ter uma ideia, 44 horas nem no serviço público existe para a enfermagem. Mas o STF assim impôs essa condição. Quem é muito martirizado em relação a isso, sobretudo, é quem trabalha no serviço privado, que inclusive vários hospitais aqui do Ceará e Fortaleza não estão pagando, grandes hospitais. Então, essa carga horária, ela é totalmente... A Justiça do Trabalho não seria competente para exigir esse pagamento, para cobrar ou para punir quem não estivesse cumprindo a legislação? Sim. É tanto que esse trabalho é um trabalho árduo dos sindicatos.
né, de ter essa contrapartida relativo a essa negociação do piso salarial. Uma coisa que eu não concordo é a palavra quando fala, vou negociar o piso. O valor para mim de negociar o piso nunca seria abaixo do valor que foi estipulado pelo governo federal, mas quando se tem essa contrapartida, é a primeira sugestão que eles dão. Tem um hospital aqui de Fortaleza, muito grande, referenciado privado, que ele disse que pagaria o piso salarial, nos próximos 3 anos. Ou seja, cada semestre ele aumentava 25%, até que nos próximos 3 anos ele conseguiria pagar o valor integral, sendo que durante esse período não poderia ter aumento. Ou seja, arroz, feijão, macarrão, gasolina, os impostos que nós pagamos, tudo aumentam e o dinheiro da gente não aumenta. Então isso é uma luta injusta, desqualificada e desrespeitosa para o profissional da enfermagem. Você falou em um hospital, muito bem, não vamos cobrar o nome para não melindrar, sim. Mas nós temos muitos profissionais da enfermagem que os hospitais possam fazer isso, quer dizer, não, eu não vou pagar, mas tem gente, tem enfermeiro ou pessoa que esteja iniciando na profissão que aceita essa condição. A precarização do trabalho dentro da enfermagem é muito grande ainda, lamentavelmente, né? E, assim, infelizmente tem colegas que não têm oportunidade de trabalhar, porque o mercado, de fato, ainda mais que quando iniciou o piso salarial, eles ficaram muito preocupados, reduziram o quadro de funcionário, houve, né, uma série de demissões, mas hoje já tá melhorando, e isso é um papel muito importante do Conselho Regional de Enfermagem para que possa acompanhar esse dimensionamento desses profissionais. Por quê? Eu não posso, enquanto profissional, dar conta de 15 pacientes. Eu não vou prestar um serviço de qualidade para aquele paciente. Eu não tenho como, num plantão de 12 horas, eu conseguir dar 15 banhos no leito, medicação, ou seja, né, as linhas do cuidado com o paciente que a gente tem. Então, tem hospitais que eles não estão pagando esse piso e demitiram colegas, aumentaram essa quantidade de pacientes para os que estão lá trabalhando, realizar um trabalho extra, praticamente, mas não reconhece a valorização do trabalhador, pagando um piso justo para eles. Quando o enfermeiro está de plantão num determinado hospital, ele tem algum tempo realmente de repouso ou, se os pacientes estiverem com dificuldade, ele terá que passar a noite acordado realmente? Aí é de caso a caso, né? Tem uma legislação, inclusive, que foi colocada a questão do repouso digno remunerado, que o profissional tinha direito a 1 hora repousado durante o seu plantão. É uma realidade que a gente não se vê muito, porque o nosso conselho não consegue fiscalizar isso ao mesmo tempo. Então, quando a gente está no serviço, se a gente tem 10 pacientes para dar de conta, a gente precisa dar de conta de qualquer forma. Então, por vezes, a gente deixa de repousar para poder fazer o serviço complementar, o que precisa ser feito. Então, assim, eu acredito que é uma política que precisa ser muito mais, ter um olhar, sabe, sensível em relação ao trabalhador, observar se dentro das unidades de saúde existe aquele local para o trabalhador repousar, porque eles estão muito adoecidos. Eu trabalho na ponta do serviço do trabalho, eu sou enfermeira socorrista do SAMU há 9 anos, então eu sei a dor que é trabalhar dentro da assistência e o quanto meus colegas estão adoecidos, esses que trabalham na assistência, não é só no administrativo, levando toda essa carga de trabalho. Os enfermeiros são realmente preparados para emocionalmente aceitar a pressão da família ou do próprio paciente, porque o enfermeiro é que está na ponta mesmo, né? Quer dizer, ele é o primeiro da área do serviço médico com quem o paciente contacta, né, no hospital. Sim. Né? E a família, sobretudo, né, reclama, está faltando isso, chamou tal hora, não veio e tal. A enfermagem é preparada para isso? Totalmente. Ou isso só as pessoas realmente, a sensibilidade de cada um é que experimenta esse ambiente? Eu acredito que quem vai para o hospital já não está bem, já está com dor, está infeliz. Acompanhar alguém dentro do hospital também não é uma coisa agradável.
E assim, a enfermagem, ela dá o seu melhor. Pode ter certeza disso. Ela faz o atendimento, ela tem que dar conta de vários pacientes, da medicação. E o desafio mesmo é porque aquele profissional ele não está acostumado, ou aquele paciente não está acostumado com a rotina e fica às vezes chateado, surpreendido por alguma coisa. É um desafio muito grande nesse ponto porque precisa ter um cuidado melhor até na fala, porque a gente vê, infelizmente, casos de agressão de acompanhantes, profissionais da saúde, né? E também não entende a sobrecarga de trabalho que esse profissional também já vive. Isso também, às vezes, chega, sei lá, um colega que não está satisfeito, chega cansado, enfim, não presta aquele atendimento. Por isso que a importância que o nosso piso salarial ele fosse assim, de uma forma muito real na vida de todos eles, porque aí a gente daria mais qualidade de vida para aquele profissional. O ideal é que o enfermeiro só precisasse de um emprego. Exatamente, assim como todo mundo, né, tem um emprego. Seria uma forma digna. E olhe que quando iniciou esse projeto de lei, em 2020, pelo deputado senador Fabiano Contarato, lá o salário do enfermeiro era R$ 7.315, ou seja, era um salário digno, na minha opinião, de verdade, que era o correto para o enfermeiro. Ou esse 4.750 ainda é pouco, porque nós fazemos muitas capacitações, pós-graduações, mestrado, doutorado, então a gente não deixa nada a desejar em nenhum tipo de outra profissão. Qual é o expediente que mais exige do enfermeiro? É o plantonista do hospital ou o socorrista, como a senhora é? Eu acredito que os dois são bem desafiadores. Socorrista não, o socorrista, não é mais fácil, não? Já entra na ambulância com o paciente mais ou menos estabilizado? Mas quem estabiliza é a gente. Então, será que quando eu chego no local da ocorrência, por exemplo, muitos colegas, inclusive aqui do SAMU Fortaleza, que eu daqui deixo um abraço para todos eles, meus amigos do SAMU Ceará, é um grande desafio para essa turma, porque às vezes vão para a zona de perigo, num bairro de periferia, onde tem facções. Para você ter ideia, tem colegas que já saiu de ambulância lá, assim, de uma forma rápida, porque os bandidos, com medo da ação dos bandidos, né, querendo, foi ajudar um e acabou que eles queriam terminar o serviço e a equipe já estava lá. Então, assim, a gente corre risco de vida por dois motivos, tanto risco de vida local, porque a gente não sabe quem nos espera, fora os trotes que a gente recebe, como também risco de vida durante o percurso desse trajeto de trabalho, porque a gente está aí com a periculosidade, né? Ou seja, vem a ambulância, quando eu venho com um paciente grave, ela não vem com menos de 140 quilômetros, 160. Mas extrapolando a lei do trânsito? Por vezes, né? A estrada corta essa, mas é isso aí. Liliane, você trabalha de Canindé para cá, não é? De Canindé para cá. Minha base é Canindé. Teve uma época aqui no Brasil, quando Paulo Maluf, que ainda está vivo, foi governador de São Paulo. Sim. Ele primeiro foi prefeito de São Paulo, depois foi governador e queria ser presidente da República e distribuiu uma quantidade enorme de ambulâncias pelo Brasil afora. Aqui no Ceará foi uma quantidade muito grande. E se dizia na época que o melhor socorro que se tinha aqui no Ceará era a ambulância. Quais são os pacientes que têm que vir para Fortaleza, lá da sua localidade? Lá em Canindé, hoje, nós temos 2 ambulâncias, que é uma unidade de suporte básico, que são os casos mais simples, e uma unidade de suporte avançado, que é uma ambulância totalmente equipada como uma UTI, em qualquer hospital. Então, isso realmente vai de característica de cada paciente. Se eu tenho uma fratura de fêmur exposta, ou, por exemplo, o paciente teve um ATC leve, que é um traumatismo craniano leve, ele pode vir de suporte básico. Mas se esse paciente já teve um trauma bem maior, na região pélvica, que pode ocorrer hemorragia, está com fratura exposta sanguinante, que aí é muito sangue, a gente tem que contornar. Então, esse paciente pode vir a chocar, então vem no suporte avançado. E pacientes que já estão em nível grave, por exemplo, infarto e agudo, um infarto, um TCE grave, que é um traumatismo crânioencefálico grave, como também a gente traz muito para o HGF,
muito paciente com AVC hemorrágico. Então, esses pacientes são pacientes de UTI, que é a nossa ambulância. Você já tem vários casos que houve necessidade de pedir um socorro aéreo? Sim, sim. Houve e foi lá, né, o COPAE pegou lá uma criança e esse percurso do hospital até o COPAE, quem faz é a ambulância UTI, é nós. Então a gente tem essa troca com a equipe, né? A equipe é maravilhosa do COPAE, eu tenho amigos lá e é um trabalho exemplar. É um pessoal também preparado nesta área, embora não sejam enfermeiros? São enfermeiros. Ah, são enfermeiros? Nós temos médico, enfermeiro e um piloto dentro do COPAE. Não tem um técnico de enfermagem, mas o enfermeiro tem. Então, totalmente preparado para lidar em alturas. Liliane, de vez por outra a gente tem aqui no noticiário que um policial fez um parto, que o bombeiro salvou uma criança. Sim. Esse pessoal, bombeiro, policial, que faz esse socorro imediato, que por sinal muito bom, né? Sim. Todo noticiário só apresenta resultado positivo, salvou a criança, salvou não só do naufrágio, né? Sim, na situação. Mas esse pessoal tem algum preparo para isso? Eles são capacitados, sim, e muito bom, viu? Tem muita equipe, tem a turma do SAMU que vai capacitar ele durante o período que eles estão na academia para poder se formar. Então, ele sai com a capacitação de primeiros socorros e, graças a Deus, a gente só vê coisas positivas, né? Eu acho que é raro ter um desfecho que a gente não conseguiu reverter. Então, esses profissionais, a gente tem professores do Núcleo de Educação Permanente que realizam e eles vivem aí salvando vidas assim como a gente. Ô Liliane, são feitas muitas viagens, por exemplo, da sua localidade para cá, de Canindé para cá, para Fortaleza? Sim, geralmente os plantões... Todo dia tem gente para trazer? Sim, todo dia. Geralmente os meus plantões são de 24 horas. Eu entro 7 da manhã, saio 7 da manhã do outro dia. Eu venho, tanto Fortaleza, como eu posso ir para o Sertão Central, Quixeramobim, enfim, outras regiões ali, é em torno de 3, 4 ocorrências 24 horas. É cansativo. A gente chega a rodar 1.000, 1.100 quilômetros. Agora, essas ocorrências poderiam não ocorrer, não existir, se nós tivéssemos nessas localidades hospitais melhor equipados? Sem dúvida. Eu acredito... Nós só temos hospitais municipais. Né? Municipais. Não é? As Santa Casas são melhores, assim, são maiores. Né? São hospitais, como se diz lá, o terciário é o que tem tudo, né? É o que tem tudo, sim. Né? Esse de base, qual é o... São secundários. São secundários. Sim. Mas não tem, nessa região, não tem secundários completos, né? Sim. O que acontece, a saúde, ela é um ciclo, eu costumo dizer que nós estamos no ciclo da vida. Né? E a atenção primária, se ela for bem respaldada, a gente evita a paciente chegar na atenção secundária e terciária. Se ela tiver um bom acompanhamento, um paciente diabético, ele nunca vai descompensar, ou seja, a diabetes dele vai aumentar se ele tiver um acompanhamento correto no posto de saúde. Você tem alguma medicação lá para atender esse pessoal? Dentro da minha ambulância UTI, sim. Dentro da ambulância UTI é o médico, o enfermeiro e o condutor socorrista. Então, nós temos em torno de 50 medicações, caso precise, a gente contornar qualquer situação grave. Paradas cardiorrespiratórias, AVCs. A gente, inclusive, tem uma medicação de alto custo, que chama-se kit trombolítico, que aqui no Ceará foi uma vitória que nós conquistamos, de ter esse kit trombolítico aqui, porque são percursos altos, muito grandes, que a gente traz do Canindé, Boa Viagem, enfim. E lá no momento que a gente, por exemplo, é um paciente com infarto, né, geralmente, a gente consegue colocar essa medicação do paciente e trazer ele com segurança para o Hospital do Coração. Esse medicamento, ele custa em média R$7.000. E o governo do estado, ele tem essa parte positiva e já está implantado há uns 3 anos dentro do serviço, e é muito bom. Bom, também, vez por outra, a gente ouve falar de cemitério de ambulâncias. Essas ambulâncias, principalmente estas em que você utiliza para vir de Canindé para cá ou de Quixeramobim para cá, são ambulâncias novas, com segurança, para o motorista puxar 140, 120 quilômetros? Olha só,
Antes, não era, antes a gente tinha assim, realmente uma dificuldade, mas agora nós temos boas ambulâncias, a equipe não tem o que reclamar da questão de ambulância, material, EPIs, então isso é um serviço que hoje realmente dá um retorno de alta qualidade para o cidadão que precisa desse atendimento de urgência e emergência. O médico socorrista é um médico novo ou um profissional já experimentado? Tem as duas fases, tem esses dois tipos. Assim, eu trabalho com um médico que tem 26, que saiu agora da faculdade, como outro que já tem 30 anos de formação. E não há uma discrepância no atendimento, não, porque o médico experiente, né, já conhece muitos daqueles problemas que são levados a ele. E o novo ainda está, né, se surpreendendo. A equipe é muito sincronizada. A gente trabalha, de fato, para que o médico possa executar uma ação, eu tenho que estar junto com ele, o condutor socorrista ali nos dando apoio. Então, como a gente trabalha nessa conjunta multiprofissional, sempre dá certo. Quando você sair com um paciente lá de Canindé ou de outro município ali daquela área, para vir para Fortaleza, você já vem direto para um hospital? Existe um setor chamado regulação em saúde, que tanto nós temos pelo governo do estado, como a gente tem pela Prefeitura de Fortaleza, que impede quem precisa de socorro do SAMU Fortaleza. Então, são SAMUs diferentes, tá? E o setor de regulação... Por que é diferente? Vamos voltar ao assunto, mas por que é diferente? Porque, como a demanda de Fortaleza é muito grande, ele tem uma regulação só para ele, para poder distribuir esse caso. A diferença é só na regulação. Na regulação. O SAMU todo é um só. Eles têm essa repartição, mas o SAMU Fortaleza, ele tem o próprio equipe de regulação dele, o governo do estado, Ceará, outro. Inclusive... É porque ele precisa de uma emergência realmente, né? Você saindo de Canindé, dizendo, estou saindo com um paciente tal, ele pode ir saber onde é que esse paciente vai ser hospitalizado, enquanto o daqui ele não pode esperar, ele tem que levar imediato. O daqui, no momento já do percurso, ele já diz o hospital de origem, mas é rápido aqui. Lá não, lá é tudo muito organizado, porque aqui, devido à emergência, isso é perto, né? Por exemplo, se eu sofro um acidente aqui, eu levo no hospital do HGF, aqui perto, mas se não, no Ceará não, realmente eu só desço para Fortaleza ou para outro município, ou então, se eu vier vaga zero, o que é vaga zero? É mesmo o hospital estando cheio, ele não pode fechar as portas, ele vai ter que atender meu paciente. Então, eu venho regulada, o SAMU vai dizer, vocês vão para o JF. E passa mesmo, a gente vai chegar no JF, eles vão receber postais lotado, porque infelizmente o nosso JF aqui, né, que é o Instituto José Frota, Fortaleza, a gente recebe uma carga muito grande de pacientes do interior. Aí isso é uma falha que precisa cada vez ser mais, o interior ser mais produtivo nesse ponto. Por isso que as políticas públicas de urgência e emergência no interior, ela deveria sim melhorar para que o IJF aqui não tivesse essa sobrecarga tão grande. Liliane, você também falou anteriormente que tem um projeto seu de mãe socorrista. O que é isso? O Super Mãe Socorrista, ele surgiu a partir do momento de uma experiência própria minha. A minha filha, quando ela tinha 3 diazinhos de vida, ela engasgou com leite materno. Eu amamentando minha filha, né? Depois que eu amamentei ela, coloquei ela aqui para rotar, eu escutei o arrotinho dela e deitei. Porque ela estava já sonolentinha, eu deitei. Aí eu escutei um gemido, um grouco. Aí quando eu olhei assim para ela... Porque você estava perto, né? Se estivesse distante... Deus é mais, estava perto. E aí quando eu vi, ela já estava ficando roxinha, assim, saindo um pouquinho de água, né? Assim, de leite pela boca. Aí eu peguei, tirei ela do berço, o pai dela estava do lado, eu fiz a manobra de aspiração e de desengasgo nela, aí ela começou a chorar, eu joguei na mão do pai, porque quando a gente é mãe, a gente até esquece às vezes, né, de se lembrar que a gente é enfermeira, que também salva vidas, mas graças a Deus eu consegui reverter e hoje minha filha tem 5 anos, com muita energia, saúde, graças a Deus. Mas aí, diante desse cenário, já veio dentro de mim um sentimento de querer ajudar muitas mães a fazer essa manobra e salvar vidas. Infelizmente, a gente já foi para a ocorrência onde a criança já estava em óbito por engasgo.
Como também, uma vez a gente estava aguardando outro paciente numa UPA e chegou um bebê de 8 meses também engasgado e ele já estava assim, teve que ser entubado, muito difícil reverter a situação e os traumas neurológicos que aquela criança teve. Então eu vi que isso é um problema de saúde pública e que precisa ser mais olhado diante da sociedade. Para isso, eu ministro esses cursos de forma totalmente gratuita para essas mamães que querem salvar a vida. Então, a gente junta ali 5, 6 mães, 10 e ensina ali umas manobras. Eu pego as bonecas da minha filha e ensino. Então, isso a gente vai devagarinho mostrando para as pessoas que qualquer um pode sim salvar a vida, não só de criança, mas também de adultos e idosos. Você me falou numa estatística. Sim. Qual é essa estatística? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, no ano 2022, o índice de engasgo, morte de bebês, foram de 824 crianças no Brasil. Dentro delas, 612 só crianças até 1 ano de idade. Ou seja, geralmente, até no momento da primeira alimentação, né, que tem aquela transição de 6 meses, a criança às vezes engasga, geralmente é uma atenção que eu peço a muitas mamães, em relação à uva. A uva é dada de forma meia-lua. Então, por vezes, dá aquela uvazinha inteira, achando que é pequenininha, mas ali causa engasgo. E é um problema muito grave e pode levar à morte daquela criança. Com essa sua observação, eu posso dizer sem errar, que a mulher, mesmo tendo uma gravidez bem acompanhada, não é preparada pelo médico com relação a isso? Inclusive, é uma das pautas que eu trago para políticas públicas que eu já trabalho, né? Durante o pré-natal, é para ser obrigatório primeiros socorros para os pais. E uma enfermeira pode ensinar isso tranquilamente. Por quê? A importância de salvar vidas, sobretudo da sua filha. Mas isso é uma falha muito grande da preparação do pré-natal. O médico saber que, olha, no primeiro ano essa criança pode morrer até no primeiro mês. Uma mãe inexperiente, né, vai amamentar, como no seu caso você citou. Sim, não é? Isso. Adotou todos os procedimentos, esperou a criança rotar, depois colocou no berço, se não tivesse perto, a criança tinha morrido. Isso. E uma mãe inexperiente, pois é, que não faz sequer o primeiro trabalho de esperar que a criança rote. Inclusive, a gente está nesse mês, e semana antepassada, foi a Semana Nacional da Gravidez em Gestantes Adolescentes, né? Então, principalmente as adolescentes, elas não têm essa maturidade de tomar ações no momento de uma emergência dessa. Então, eu acho de sobre importância, a gente trabalha essa pauta para onde eu vou, já converso com as mães, eu tento ensinar, porque é uma falha de saúde pública que nós temos, mas que a gente está aí exatamente para poder reverter isso e trazer novas ideias. Liliane, nós começamos a falar aqui sobre o piso da enfermagem. Nós já estamos no mês de fevereiro e a data base de revisão salarial dos servidores do Estado é janeiro. É evidente que esse assunto mais ligado à área sindical. Sim. A área sindical é que defende, né, os seus sindicalizados com relação a questão salarial. Mas eu não tenho sentido o movimento de servidores do Estado. Vocês têm alguma perspectiva sobre esse movimento? Tem alguma informação? Sim. Eu estou acompanhando um pouco a trajetória dos sindicatos em relação aos programas de cargo e carreira, que a gente chama de PCCS. Então, isso está acontecendo de forma nacional. Aqui no Ceará, tanto no município, é uma luta muito grande. E eu acredito muito, porque o servidor ele tem aquele direito de atualização. Então, é uma luta árdua, uma luta incessante. Por isso, a importância de ter representatividade da classe dentro dos ambientes políticos, para que a gente possa debater cada vez mais essas propostas e já vir com a proposta já assim convincente para que eles aprovem e assim os servidores fiquem a contento, como a sociedade também que vai ser beneficiada por aquele servidor, aquele serviço prestado. Mas parece que a situação econômico-financeira de Estado e municípios não é muito boa para se vislumbrar uma melhoria salarial expressiva para os servidores. E eu pergunto, diante disso,
O salário realmente motiva o servidor da área da enfermagem no hospital? Olha, hoje, dentro da enfermagem, nós temos também outras oportunidades, que é o empreendedorismo dentro da categoria. Hoje é um setor que a gente está abraçando muito e investindo muito nesses profissionais. Inclusive, eu vi até com o secretário Rodrigo Nogueira uma pauta para falar sobre isso. Como é que eu posso ajudar alguns profissionais que saíram das faculdades e ainda não conseguiram um plantão, não conseguiram oportunidade. Então, hoje, o empreendedorismo seria um plano B, um trabalho a mais para complemento de vida profissional desse trabalhador, né? Diante exatamente dessas dificuldades que a gente encontra. Porque a enfermagem, quando a gente faz essa faculdade, é com muito amor, né? Mas tem gente que, infelizmente, acha que a gente tem que trabalhar por amor, ou seja, trabalhe para mim e eu não te pago. Eu não acho isso justo, porque... Não precisa se alimentar, não precisa se vestir, não precisa morar. Pois é, então essa ideia que as pessoas têm, que a enfermagem ainda quer aquela profissão que só cuida, na época de Flórence, que era a nossa matriarca, que ela foi voluntária durante a Guerra da Crimeia, não existe mais. Os boletos todo dia batem lá na nossa porta. Então, a gente precisa ganhar pelo que a gente executa. Qual é o melhor ambiente de trabalho para o pessoal da enfermagem? O hospital público ou o privado? Olha, hospital, eu acredito que os dois, assim, a saúde, ela precisa dos profissionais da enfermagem. Por quê? Nós somos a maior categoria de profissionais do Brasil. Nós somos mais de 2.800.000 profissionais. Segundo ponto, nós somos a coluna do serviço de saúde. Um hospital, e aqui eu respeito e tenho muitos amigos médicos, funciona ser um médico, se ele deixar aquela prescrição, aquele rotina do paciente. Mas sem enfermagem, pode ter certeza que ele fecha as portas. Então, assim, a enfermagem ela está onipresente, ela está a todo momento dentro do setor, seja público, privado, filantrópico. A gente quer trabalhar e quer ser bem pago para isso. Eu te perguntei no sentido de que você tem uma maior satisfação de trabalhar no hospital privado ou no hospital público. Por quê? Porque se no imaginário da gente, o serviço público sempre é muito solto. Sim. Então, não teria aquele rigor da fiscalização do trabalho. Se o enfermeiro está trabalhando direito ou não, está trabalhando realmente, ou está dormindo mais do que deveria. E na iniciativa privada tem esse pessoal que cobra isso realmente. Essa realidade, ela não é muito, não existe isso da gente. Não, é assim, olha, tem hospitais realmente que são mais insalubres, né? Público, assim, que a gente vê que o ambiente não é tão agradável e tudo. Então, assim, é um pouco mais difícil. Mas hoje, a gente tem hospitais públicos que parecem hospitais privados. E aqui eu conheci um recentemente, que é o Hospital da Criança ali da Prefeitura, lá no Jockey Club. Lá, esse hospital, ele é nível mesmo de um grande hospital privado aqui, de Fortaleza, como a Unimed, aquele hospital infantil. Então, lá é um hospital agradável, um ambiente agradável, onde a criança ela tem espaço de lazer enquanto vai ser atendido, a mãe também tem um acolhimento. Então, assim, é muito, sabe? E também nós temos hospitais privados que totalmente insalubre, que a estrutura é ruim, que não dá aquela qualidade para o profissional que só dá pão com manteiga. O paciente entra com a doença e sai com 5. Geralmente, infecção hospitalar é um grave problema também de saúde pública, que nós, a enfermagem, eu acho que como a gente está ali mais perto do paciente... Como é que vocês, profissionais da enfermagem, se preservam com relação às doenças que estão circulando nos hospitais? A gente fala que a gente já tem uma imunidade, a gente já chega assim... A gente tem que utilizar os nossos EPIs, é super importância, tá entendendo? E esse material de segurança é seguro realmente ou... Olha, é seguro sim, tá? Tem a questão da gente estar... E vocês não relaxam não aqui e acolá na utilização desses equipamentos? Não, assim, a gente... porque assim, a nossa saúde também está em jogo. Por exemplo, dentro de uma UTI, se eu estou com um ambiente extremamente contaminado, né? Então, assim, eu vou levar problema para minha casa, então a gente tem essa resguarda, a gente tem essa atenção, tá? Em relação aos EPIs que a gente utiliza, sobretudo no SAMU Ceará, onde a gente trabalha, porque a gente pega situações de rua e tudo, aquele macacão, para você ter ideia, ele não passa sangue entre ele, porque ele é um macacão já especialista
para que não tenha essa troca de líquido, de impermeável, total. Então, assim, é uma forma da gente se proteger a família, né? E a vacina também, a gente que trabalha dentro desse serviço, a gente tem por obrigação, tá vacinado, tá tudo ok. Então, eles pedem isso. Liliane, a formação dos profissionais de enfermagem hoje são a mesma que você recebeu? Olha, a minha era 4 anos e meio, hoje são 5 anos, aumentou um semestre. Porque eu já estou formada há 12 anos. Mas aumentou esse semestre e aumentou em qualidade ou... Aumentou em qualidade, inclusive eu também incentivo cada vez mais a questão de outras grades curriculares dentro hoje dessa formação. Por exemplo, liderança. Hoje é muito importante dentro dessa qualificação do profissional da enfermagem sair como líder, porque ele vai gerenciar um grupo de pessoas que são os técnicos de enfermagem, um setor. Então ele tem que ter esse poder de diálogo, persuasão e trabalho em equipe. Então é um dos pontos. A questão do empreendedorismo, por exemplo, nós não sabemos tantas matemáticas, fortes situações financeiras que a gente possa empreender, como abrir empresa, como ter todo esse respaldo. Então é muito importante também a questão de falar de economia dentro da enfermagem. E o terceiro ponto, e aqui encerrando, que eu acho de suma importância, politização. Falar sobre política, por que não? Porque nós temos várias pautas políticas que incluem a nossa categoria, que incluem nossos direitos trabalhistas e também a gente tem pautas para ajudar os pacientes. Nós que trabalhamos dentro da enfermagem, nós sabemos o que os pacientes precisam. Por que eu luto tanto pela enfermagem e pela saúde da nossa população? Porque como eu estou na ponta do serviço, eu sei do que eles estão precisando. Eu acompanho de perto. Então, a gente pode promover políticas públicas cada vez mais para poder resolver o problema da sociedade no contexto geral. Liliane, hoje, sem dúvida, a enfermagem é muito respeitada pela sociedade, é considerada realmente. Os médicos têm esse mesmo respeito que a sociedade outra tem com relação à enfermagem, porque até bem pouco havia muitas... Olha, a maioria sim. A gente tem médicos assim incríveis, super parceiros, amigos, mas tem uns aqui e acolá que infelizmente são recalcados, que eu falo assim, e que implica às vezes com o profissional da enfermagem, né? Implica em que sentido? Dizendo que você não deu na tal hora a medicação tal? Não, ou em que? Implica em como? É porque assim, alguns médicos... O curativo do paciente não estava limpo direitinho? A gente faz tudo, a gente faz todo o trabalho que precisa ser feito. O que acontece por vezes é porque, como um profissional da enfermagem é maior e o médico é menor, às vezes eles vão por repouso, aí quer que quando chega o paciente a gente vá lá chamar eles para o paciente, para ser atendido. Então, a gente não está ali para estar chamando o médico, para estar trabalhando, atendendo ele. Não é babá, né? Não é babá, ele tem que estar na cadeirinha dele esperando o paciente chegar. Liliane, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Sucesso na sua empreitada. Obrigada. Do seu movimento de valorização da categoria. E estamos aqui na TV da Transparência à disposição da categoria para reclamar os seus direitos. Agradeço muito a oportunidade, a enfermagem é gigante. Aqui no Ceará nós somos 103 mil profissionais e cada dia crescente. Então, assim, somos a coluna do SUS, os profissionais que estão ali do teu lado na hora que você mais precisar. Pode chamar.